Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro já. Nossa, que coisa, né? Hoje nós vamos falar sobre... A semana passada a gente falou sobre entender sentimentos complexos. E hoje nós vamos falar sobre compreender diferentes perspectivas. Então, o que seria isso, né? A gente compreender diferentes opiniões. Seu amigo tem uma opinião, o outro amigo tem outra, e você tem outra opinião sobre uma mesma situação ou sobre uma mesma coisa. Por exemplo, o jogo de futebol. Você gosta de futebol, o seu amigo gosta de vôlei e o outro amigo gosta de corrida de Fórmula 1. Não gosta nem de vôlei nem de futebol, ele não gosta de jogo de bola. Vocês vão brigar? Não. Vocês vão discutir, cada um tem uma opinião, cada um tem um jeito de ver o esporte, né? Porque são esportes, por exemplo, o futebol e o vôlei, ainda até que tem uma semelhança, mas a Fórmula 1, corrida de automóvel, não tem nenhuma semelhança com o jogo de futebol, nenhuma. O piloto, ele senta dentro de um carro para correr. Então, a preparação para um jogo, para uma corrida, é diferente da preparação para o futebol. No futebol, você tem que futebol e voleibol, você precisa desenvolver musculatura, aquela musculatura, né? Aquela coisa forte para você aguentar correr, para você aguentar pular no vôlei. Já na Fórmula 1, não, né? Na Fórmula 1, ou corrida de carro, você não precisa desenvolver tanto músculo assim. Você precisa saber de estratégia, você precisa conhecer seu carro, você tem todo um equipamento que você precisa conhecer para você praticar esse esporte, né? Outra coisa também que é importante a gente entender não, né? Porque a gente sempre sabe, olha, a gente sempre ouve. Você tem que entender. A gente não tem que nada, né? A gente não tem que nada, ninguém é obrigado a nada. O que é necessário é que a gente compreenda que nós vivemos em sociedade e que sim, a gente tem que levar as opiniões em consideração das outras pessoas, que a gente precisa ter em mente que tudo tem regra, que além das regras, tudo tem um limite. Nós não podemos ultrapassar aquele limite, porque ultrapassando aquele limite, a gente vai estar invadindo o espaço de uma outra pessoa, ou a gente vai estar invadindo a forma de viver ou a forma de funcionar de um determinado local. Então é importante que a gente saiba que nós temos regras para tudo e limites também. Sabendo disso, regras e limites, entender o outro, ter empatia e compaixão, essas quatro observações da vida que eu falo aqui para vocês, transforma a nossa caminhada muito mais leve. Porque você não vai discutir com ninguém, você não vai discutir regra com ninguém, você não vai ultrapassar limites de nada, você vai entender o que o outro pensa, você vai respeitar o limite do outro, você vai respeitar a opinião do outro. Se ele tiver com problema ou se você estiver em um problema, as pessoas terão compaixão por você, empatia por você. Então elas vão se colocar no lugar, ou se for o contrário, você vai se colocar no lugar do outro para tentar encontrar uma saída para que a vida dele e a sua esteja mais feliz. Então, assim, são pequenas observações que a Prodeusa faz para vocês que ajuda muito, ajuda mesmo. Então, compreender, né, diferentes perspectivas. Domingo tem eleição, então cada um vai votar, cada um tem seu candidato. Às vezes as pessoas têm o mesmo candidato. Então, não vale a pena ficar discutindo ou brigar por conta disso. Então, se você vê essa situação,
Se você participar de uma situação assim na sua família, se você tá vendo que tá acontecendo isso, você pode falar: gente, calma, é uma eleição, cada um tem a sua opinião, cada um tem sua perspectiva. A gente precisa respeitar a perspectiva do outro, pra gente ter uma convivência melhor, pra gente ser feliz. Você pode falar isso na sua família, caso isso aconteça lá, tá bom? Eu espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso e até semana que vem. Beijos!